Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Continuamos, né, aqui com nossas aulas. Agora, já vimos na aula anterior a questão da morfologia externa das plantas, né? Raiz, caule, folha, a parte vegetativa, né, os 3 órgãos vegetativos. E depois fizemos aquela bateria de exercícios. E na aula de hoje, a gente vai começar um tema que é conhecido, né? O nome é histologia vegetal. Do jeito que tem a histologia animal, que a gente estuda, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso, os vegetais também têm seus tecidos, tá? Então, o estudo dos tecidos vegetais, a gente chama de histologia vegetal. Nos vestibulares, normalmente, questões sobre histologia, o que é cobrado com um maior peso? São as funções dos tecidos dos vegetais. Muita gente se preocupa com a morfologia e tal, mas a origem, mas isso não é tão importante assim para as provas atualmente, como já foi no passado. Hoje, né, atualmente, o que é mais importante é você saber para que serve, qual é a função. Decorar nomes, decorar aqueles sem saber para que serve, não faz muito sentido. Então, o tema que está no livro de vocês é a apresentação dos tecidos vegetais. Acho que não vem nem com o nome de histologia vegetal, mas é a histologia vegetal. Tá? Por quê? O poliedro, ele é um sistema que atende o Brasil inteiro. Então, eles têm os professores que escrevem esses livros, né, que publicam esses livros do poliedro, baseado na tendência dos vestibulares nacionais. Então, quando eles colocam os conteúdos para vocês, por exemplo, de biologia nos livros, eles estão enfatizando do jeito que é cobrado nas provas, tá certo? Muito bem, então a gente vai começar aqui falando sobre os tecidos vegetais, beleza? Então vamos lá começar a nossa aulinha de hoje, tá? Prestem bastante atenção, acompanhem no livro e resolvam bastante questões. Não é um tema que cai muito, mas precisamos saber, ok? Então vamos lá. A histologia vegetal, como eu disse para vocês, é o estudo, né, dos tecidos vegetais, tá? Como a histologia animal é o estudo dos tecidos animais, tá? Tecidos, né, são camadas que compõem os órgãos, né? Um conjunto de tecidos forma os órgãos, um conjunto de células forma os tecidos e um conjunto de tecidos vai formar os órgãos da planta, né? E essas células que formam esses órgãos da planta, né, que constituem os seus tecidos, elas apresentam semelhanças entre si na fisiologia, tá? Na função e às vezes até na morfologia, ok? Então a gente vai pegar aqui para exemplificar para vocês as angiospermas. Nós estamos estudando a partir desde lá quando acabou as gimnospermas. Tudo que a gente está falando aqui se refere mais às angiospermas, as plantas que têm fruto e flor, tá? Então, as angiospermas apresentam basicamente 2 tipos de tecidos, tá? O foco, como eu disse para vocês, vou reforçar, é a função. A gente vai falar de algumas coisas, mas o principal é a função, tá? Então, os vegetais, eles possuem um tipo de tecido que são chamados de tecidos meristemáticos, ou meristemas, tá? Esses tecidos são os únicos tecidos jovens da planta. Os únicos tecidos jovens da planta são os tecidos meristemáticos e eles têm uma alta capacidade mitótica, tá? As células do tecido meristemático se caracterizam por estar constantemente em mitose. A gente chama de figuras de mitose. Quando a gente observa um tecido meristemático, a ponta da raiz da cebola, por exemplo, a gente vê células em prófase, metáfase, anáfase, telófase, em vários estágios, tá? Então, uma das características dos tecidos meristemáticos é apresentar uma alta capacidade mitótica.
como é que a gente cresce? Para que serve a mitose, né? Uma das funções da mitose é para o crescimento. Então, isso é muito importante. Qual é o tecido? Que nome que a gente dá para o tecido responsável pelo crescimento da planta? Tecido meristemático, tá? Geralmente, esses tecidos, tá? Eles são geram tecido permanentemente por diferenciação. Todos os outros tecidos que nós vamos estudar, que não for meristemático, se originaram dos tecidos meristemáticos. Então, os tecidos meristemáticos vão originar todos os tecidos adultos da planta, tá? Então, o único tecido jovem é o tecido meristemático e dele se origina todos os tecidos adultos da planta, tá? Para eles originarem todos os tecidos da planta, as células do tecido meristemático precisam ter a capacidade de dar origem a todos os outros tipos de célula do organismo. E como é que o nome que a gente dá para as células que são capazes de se diferenciar em todos os tipos de células? São chamadas de células totipotentes, tá? Não vão fazer confusão com as células pluripotentes ou multipotentes que originam alguns tipos de células. As células do tecido meristemático são células totipotentes. O que é totipotentes? Que originam todos os outros tipos de células da planta, tá bom? Ou do ser vivo que estiver falando lá. Então, isso aqui são características do tecido meristemático. Então, estou dizendo que as angiospermas possuem dois tipos de tecido meristemático. Um deles é chamado de tecido meristemático e o outro são os tecidos permanentes, tá? Da onde surgem os tecidos permanentes? Surgem dos tecidos meristemáticos, tá? Quais são as características dele? Ora, se eles surgem de células totipotentes, eles passam por um processo chamado de diferenciação celular. Então, são tecidos bastante o quê? Especializados para desempenhar sua função, tá? Compreende os tecidos de revestimento, tecido de condução, tecido de sustentação e os parênquimas. Assim como nós temos lá nos animais, tecido epiteliais, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso, os vegetais têm tecido de revestimento, tá? É um tipo de tecido permanente. Tecido de condução de seivas é um tecido permanente. Tecido de sustentação é um exemplo de tecido permanente. E os parênquimas, uma espécie de tecido, são um tecido permanente, equivale nos animais ao tecido conjuntivo, tá? Ok? Então, nas angiospermas, basicamente, tem quantos tipos de tecido? 2. Quais são eles? Tecido meristemático, células em constante divisão, tá? Pode originar qualquer outro tipo de célula da planta, é responsável pelo crescimento da planta, e os tecidos permanentes, tá? Que são altamente especializados e são divididos em revestimento, condução, sustentação e parênquimas, ok? Tá claro? Então, continuando. Então, aqui, coloquei esse quadro para vocês, mostrando aqui, ó, tecido, né, conjunto de células semelhantes. Eles vão originar, os tecidos meristemáticos são indiferenciados. O que significa dizer que o tecido meristemático é indiferenciado? Que ele não sofreu especialização, tá? São células totipotentes. Por mitose, vai dar o crescimento da planta, tá? Se o tecido meristemático sofrer diferenciação, tá? Se ele sofrer diferenciação, eles vão formar os tecidos permanentes, que são tecidos diferenciados, que são tecidos, o que é diferenciado? Especializados. Quais são os tecidos que surgem através dessa diferenciação? Os parênquimas, que são divididos em 3. Parênquima de assimilação ou fotossintético, parênquima de armazenamento e parênquima de preenchimento. Então, os parênquimas, né, eles são classificados em 3 tipos. O parênquima de assimilação ou fotossintético, tá? Onde as células são responsáveis por captar a luz solar para realizar a fotossíntese. O parênquima de armazenamento, que armazena vários produtos necessários para o metabolismo da planta. E o parênquima de preenchimento, tá? Que equivale ao tecido conjuntivo, vai preencher o espaço onde não tiver os outros tecidos, tá? Tem o tecido de revestimento, tá? O tecido de condução e o tecido de sustentação. Tá? Então, aqui nessa tela, vocês podem ver
o detalhamento, digamos assim, dos tecidos que formam a planta. Tá certo? Então vamos lá. Vamos ver cada um desses tecidos aqui, tá? Separadamente. Vamos começar pelo tecido de condução. Tecido de condução do quê? De seiva, tá? Assim como nós temos veias e artérias, as plantas também têm vasos, têm sistemas de condução, né? Tecidos de condução das suas substâncias para o seu metabolismo, tá? Então, por exemplo, a planta tem um tecido de condução chamado de xilema ou lenho, tá? Você pode encontrar na prova sendo chamado de xilema ou pode ser chamado de lenho, tá? Normalmente vem xilema, entre parênteses, lenho. Qual é a função desse tecido? Transportar a chamada seiva bruta, também chamada de seiva inorgânica, que é constituído de água e nutrientes minerais. Lembrando que a gente já falou sobre isso, para a planta, os sais minerais são chamados de nutrientes, os macronutrientes e os micronutrientes, tá? Então, qual é o tecido responsável pela condução da seiva bruta? Qual é o tecido responsável pela condução da seiva inorgânica? Qual é o tecido responsável pela condução de água e sais minerais? É o xilema ou lenho. Xilema ou lenho é que tipo de tecido? Tecido de condução, tá? E o outro tecido, tá? É o floema, conhecido como liber, tá? Então, do mesmo jeito que eu falei do xilema, estou falando aqui do floema. Então, xilema e floema são tecidos de condução. O xilema conduz a seiva bruta e o floema conduz a seiva elaborada ou orgânica, tá? Que é o açúcar que a planta produz na fotossíntese, geralmente lá nas folhas, e ela é conduzida para toda a parte viva da planta. Já a água e sais minerais, ela é conduzida da raiz ou das raízes para as folhas, né? Para onde vai ter a fotossíntese, tá? Então, a gente vai ver que o sentido da condução da seiva bruta é sempre de baixo para cima, e o tecido e o sentido da condução da seiva elaborada é da folha para toda a parte viva da planta, tá? Geralmente se usa como sinônimo ou como contrário, né, digamos assim. Quando se usa xilema, se usa floema. Quando se usa lenho, se usa liber, tá? Líbero lenhoso. Um vaso líbero lenhoso significa o quê? Que tem floema e xilema nesse feixe de vaso, tá? Muito bem. Então, como eu disse para vocês aqui na figura, eu estou mostrando para vocês o sentido da condução das seivas, tá? O xilema, ele conduz a água, a seiva bruta, a água e sais minerais. Em que sentido? Da raiz para as folhas, tá? E o floema conduz a seiva elaborada em que sentido? Da folha para toda a parte viva da planta, certo? Muito bem. Então, esse é o sentido, tá? O xilema de baixo para cima e o floema de cima para toda a parte viva da planta, certo? Uma coisa importantíssima, tá? É a localização do xilema no caule, tá? O xilema, ele tem a posição mais interna, ele fica mais internamente no caule, e o floema fica mais externamente, mais na periferia do caule. Então, se você machucar um caule de uma árvore com um facão, um terçado, certo? O primeiro que vai ser afetado vai ser o floema, que conduz a seiva elaborada da onde para onde? Da folha para a raiz, para toda a parte viva da planta. No caso do caule, vai conduzir para as folhas, para a raiz, no caso. Tá certo? Então, xilema por dentro, floema por fora. Isso aonde? No caule das dicotiledôneas, tá? No caule das angiospermas dicotiledôneas, porque nas monocotiledôneas não fica tão bem organizado assim, tá? Então, imagina aí um círculo, por fora tá o floema e mais internamente está o xilema,
Ok? Muito bem. Então, tecido de revestimento, certo? Tecido de revestimento, a planta tem a epiderme. Nós também temos epiderme, né? Então, como é a epiderme da planta, né? O que caracteriza a epiderme da planta? A epiderme é caracterizado por ser constituído de células vivas. A epiderme é um tecido vivo, tá? Ele é delgado, é fino, recobre as folhas, os frutos e caules jovens, tá? A epiderme, ela é aclorofilada, só tem cloroplasto nos estômatos, tá? Mas ela é aclorofilada. Qual é a função da epiderme? Realizar a troca gasosa e proteger contra a desidratação. Às vezes, em cima da epiderme tem uma cera, um cerídeo, tem uma camada de suberina, alguma coisa aí que vai, então, impedir ou proteger, né? Não impedir, não, vai proteger, diminuir a quantidade de água que a planta perde para o meio através da transpiração, evitando sua desidratação. Ok? Então, a epiderme, célula viva, uma camada fina de célula, recobre folhas, frutos e caules jovens, responsável pela troca gasosa e protege contra a desidratação da planta. E o suber, tecido suberoso, tá? Conhecido na linguagem popular como cortiça, tá? Então, a rolha que vem nas garrafas, aquela cortiça que tem naquelas raquetes de tênis de mesa bem popular, né? Que vem, às vezes, em alguns calçados, no solado de alguns calçados, aquilo é o suber, a cortiça, tá? É um tecido morto, mas é um tecido do quê? De revestimento. Então, epiderme e suber exercem que função na planta? Exerce a função de revestimento, tá? O suber são células mortas, a casca da árvore, pronto. Chegou lá na mangueira, começou a tirar um pedaço daquela parte morta que está por fora do tronco da mangueira, está tirando o suber, a cortiça, tá? Células mortas, tá? É um tecido espesso, grosso, recobre as raízes, o caule, tá? Que apresenta crescimento em circunferência, tá? Realiza a troca gasosa também, né? Assim como a epiderme, certo? Protege contra a desidratação, assim como a epiderme, e também contra agressões de agentes externos, insetos, outros animais que possam vir danificar, tá? A planta, e além de servir como isolante térmico também. Então, vamos recordar aqui, né? Então, tecido de revestimento vivo, epiderme, morto, cortiça, tá? A epiderme é delgada, a cortiça, o suber é grosso, tá? A epiderme recobre folha, fruto e caule jovem. E o suber, ele vai recobrir o quê? A raiz, o caule, que cresce em circunferência, em diâmetro, tá? Ambos servem para troca gasosa, protege contra a desidratação, sendo que o suber ainda protege contra agressões de agentes externos. Ok? Então, já vimos tecido de condução, xilema e floema. Agora estamos vendo o tecido de revestimento, a epiderme e o suber, tá? Como eu disse para vocês, tá? É uma apresentação dos principais tecidos, tá? É dessa maneira que geralmente se pede as informações na prova para vocês a respeito da histologia vegetal, tá? Para vocês não ficarem apavorados querendo estudar muito mais coisa que o necessário. A gente vai dar uma paradinha aqui e já a gente continua, tá bom? Então, pessoal, vocês viram aí que eu dei uma sumida aí, né, na tela. Mas foi só um ajuste aqui, né? Nós estamos aprimorando a tecnologia aqui, mas já estou de volta, certo? Com essa beleza toda aqui, né? Só perco para o Claudinho em termos de beleza, mas vamos lá, né? Então, vamos continuar, tá? Então, já vimos o tecido de revestimento, tecido de condução. Vamos para o próximo tecido, tá? Como eu acabei de falar para vocês, é dessa maneira, são esses conhecimentos, geralmente, que são pedidos nas provas dos vestibulares, tá? Tecido de condução,
a gente já falou deles ali no começo, a introdução, né? O floema, ou líber, tá? Ele é constituído de células vivas, tá? Que formam os vasos condutores. E a função dele é transportar a seiva elaborada da folha para toda a parte viva da planta. Isso já foi dito, tá? Só estou reforçando aqui. O lênio, formado por células mortas, tá? Que formam os vasos condutores. Alguns vasos possuem uma estrutura chamada traqueídeos, tá? Que lembra a traqueia, essa parte aqui do nosso sistema respiratório, tá? Por causa dos anéis, tá? Tem uns anéis que dão um aspecto da nossa traqueia, tá? Então, falou em traqueídeos, está falando de xilema, tá? São formados por células mortas. A parede celular, ela é bem rígida, tá? O xilema também serve como tecido de sustentação, tá? Secundário. É o principal componente da madeira de uma árvore. Quando você fala que vai comprar uma madeira, né, a parte morta, tá, da planta, né, é xilema que você está usando, tá? E a função dele, como nós vimos, é conduzir a seiva bruta. O que é a seiva bruta? Água e sais minerais. De onde para onde? Da raiz para o caule. Quem fica mais internamente? O xilema, no caule das angiosperma dicotiledônea. Quem fica mais externamente? O floema, tá? Que vem lá das folhas para toda a parte viva da planta. Isso é importante. Algumas questões de vestibular exigem que você tenha esse conhecimento, tá? Tecido de sustentação. Como eu disse para vocês, já o xilema, que é formado por tecido morto, ele também funciona como tecido de sustentação. Mas tem, né, além dele, do xilema, tá, dotado de grande rigidez, tá, atua na sustentação, mas a função primária dele é condução, tá? Aí quando ele vai morrendo, vai obstruindo e ele passa a ser um tecido de sustentação. Temos o colênquima, tá? Então, normalmente a gente fala de colênquima e esclerênquima. Colênquima, ele é um tecido dotado de células vivas. E o que o colênquima ele garante à planta? A flexibilidade da planta. Você chega lá num galho de uma árvore, tenta quebrar ele e não consegue. Vai para baixo, vai para um lado, não consegue quebrar. Aí tem uma alta flexibilidade. Então, que tipo de tecido está predominando ali? O colênquima, tá? Por que ele é difícil de quebrar, né? Ele é flexível? Porque ele é formado por células vivas, tá? Aonde que a gente vai encontrar esse tipo de tecido? No pecíolo das folhas, já mostrei para vocês, a folha tem a bainha, o pecíolo e o limbo, tá? Na proximidade do ápice do caule, tá? Lá perto da gema apical, aonde está o meristema primário, tá? E, além do colênquima, tem um tipo de tecido morto, formado por células mortas, que é chamado de esclerênquima, tá? Então, o esclerênquima, esclero significa morto. Esclero, morto, tecido esclerosado, morreu, tá? Ele é responsável pela rigidez da madeira, da planta, tá? Então, aquele pau duro, pau de dar em doido, aquele duro que não quebra de jeito nenhum, o que tem ali? Esclerênquima e lenho, tá? Que são células mortas, tá? É encontrado próximo aos vasos condutores, tá? E como componente de caroço de fruto, aquele caroço das nozes, o caroço da castanha do Pará, da azeitona, da ameixa, do pêssego, aquela parte mais dura ali é esclerênquima, é um tecido esclerênquimático. Qual é a função dele? Sustentação, tá? Então, tecido de sustentação, na maioria dos livros se coloca colênquima e esclerênquima, tá? Colênquima vivo, flexibilidade, esclerênquima morto, rigidez, tá? Mas como o lenho é um tecido de xilema, é um tecido de condução, mas que ele é formado por células mortas, ele também ajuda a dar sustentação para a planta, certo? Alguns autores, fora daqui do livro de vocês, do poliedro, ainda traz as fibras, tá? As fibras também ajudam na sustentação da planta. Muito bem. E os tecidos parenquimáticos? O
que são tecidos parenquimáticos? Os tecidos parenquimáticos são formados por células vivas. Como eu disse para vocês, esse tecido equivale ao tecido conjuntivo nos animais. Ele preenche espaços, tá? Deixado pelo tecido de revestimento, tecido de condução, de sustentação. Então, nós temos o parênquima de preenchimento, como eu acabei de falar para vocês. Tem células vivas, tá? Ocupa espaço existente entre outros tecidos. Por exemplo, forma o córtex, tá? E a medula do caule. Tá? A medula, a parte mais interna, o córtex mais externo. Ok? O parênquima fotossintético, tá? Que ele é formado por células vivas. Ele é responsável pela fotossíntese, tá? É o tecido fotossintético da planta, é um tipo de parênquima, tá? Ele também é denominado em questões como parênquima clorofiliano, porque as células são dotadas de clorofila, de cloroplasto. Clorênquima, cloro da clorofila, clorênquima, parênquima assimilador, tá? Todos aqui são sinônimos do parênquima fotossintético, tá? Eles ficam, na maioria das plantas, das angiospermas, no interior das folhas, tá? E em alguns tipos de caule. A gente já viu o tipo de caule aéreo, né? Caule rastejante, caule haste, colmo, estipe. Alguns deles que permanecem verde, mesmo depois de adulto, são capazes de realizar fotossíntese, porque ainda tem o parênquima lá. Parênquima clorofiliano, parênquima fotossintético. Ok? E parênquima de armazenamento, tá? Então, o que a planta armazena nesses parênquimas? Ela pode armazenar amido. É chamado de amelífero, parênquima amelífero. Por que amelífero? Porque armazena amido, tá? Nós vamos encontrar esse parênquima na semente do arroz, na raiz da mandioca, em raízes tuberosas e em caules tubérculos, ok? Tem o parênquima aquífero. O parênquima aquífero, ele armazena água. Quem que precisa armazenar água, galera? Plantas que vivem em locais de estresse hídrico. O que significa isso? Aonde falta água, ambiente árido, tá? O sertão. Então, essas plantas, elas passaram por um processo adaptativo, evolutivo. Lembra do espinho do cacto? Então, o que é o espinho do cacto? É a nervura principal da folha atrofiada. Então, o cacto, a folha dele ficou atrofiada, mas o caule permanece verde, certo? Lembra lá que tem caule que permanece verde, então, por quê? Tem o fotossintético. Alguns tipos de caule aqui, ó, tá vendo? Ó? Mas por dentro tem um tecido que armazena água. Por que ele atrofiou a folha? Porque 90% da água que a planta absorve do solo, ela libera para o meio através dos estômatos que tem na folha. Como ele vive num lugar que tem pouca água, quanto menor fosse o limbo da folha, melhor para ele. E aí ele não tem como transpirar, ele armazena água onde? No parênquima aquífero. Ok? Então, quem tem parênquima aquífero? Plantas que vivem em ambiente seco. Cuidado para não confundir. E tem o aerífero, parênquima aerífero, tá? Ele armazena uma grande quantidade de ar nas suas células, entre as suas células, tá? Então, e que tipo de planta eu vou encontrar esse tipo de parênquima aerífero? Em plantas que precisam flutuar, funciona como se fosse uma boia, tá? Então, plantas aquáticas, como a Vitória Régia, tá? Ele armazena ar. Como é que a gente chama um parênquima que armazena ar? Chamamos de aerífero. Que tipo de planta precisa armazenar ar? Planta que vive na água. Que tipo de planta tem parênquima aquífero? Planta que vive em ambiente seco, por exemplo, cacto. Tá certo? Não vão confundir. E há também alguns tecidos de secreção, tá? Que produzem e liberam substâncias úteis à planta, como o néctar. Lá nas folhas tem um nectário, tá? Um açúcarzinho,
para atrair o agente polinizador, certo? Então ele produz essa secreção, tá? O látex que a gente tem lá, quando o seringueiro vai cortar a seringueira, a planta, para extrair o látex, ele vai ferir esse tecido de secreção, porque dentro dele está o látex. E quando alguém vai lá e dá um corte num cajueiro, por exemplo, depois de algum tempo começa a sair uma resina, uma substância meio castanha, né? Meio marronzada. Então, por que está saindo aquilo por exemplo, do cajueiro, que é uma planta aqui da nossa região, né? Típica. A gente encontra com facilidade. Aquilo é uma resina, porque o facão, o teçado, o corte que você deu na planta afetou, então, esse tecido de secreção que armazena resina. Ok? Então, esses são os tipos de parênquimas que a gente encontra: preenchimento, fotossintético, armazenamento, aerífero, o amelífero, amido, o aerífero, ar, o aquífero, água, e em algumas plantas vamos encontrar tecido de secreção, que esse tecido produz e libera o látex, o néctar e a resina. Ok? Nós vamos dar uma parada aqui, tá? Já já a gente continua tocando o barco aqui para a gente fechar esse nosso tema sobre os principais tecidos permanentes da planta. Beleza?